muitos povos ameríndios têm lendas ligadas ao beija-flor, né? Ele é uma ave incrível, então não tem muito como os habitantes das Américas passarem por um beija-flor e não criarem uma lenda interessante. Uma dessas lendas, né, que a gente pode citar, por exemplo, é ligada a Aztlan. O que é Aztlan? Aztlan é uma cidade mítica da qual os povos Nawa, né, povos antigos, né, que falavam a língua Nahuatl, acreditavam que descendiam. Uma cidade especial, uma cidade primordial, da onde teriam nascido esses povos Nahuatl, do México. A palavra asteca, que é uma sociedade que todo mundo conhece bem, né, na arqueologia, e é bastante comum que as pessoas conheçam os asteca, vem de Aztlan, que é da onde essa cidade, é onde, né, eles acreditavam que provinham dessa cidade mítica. E existe uma lenda que um dia essa cidade mítica, Aztlan, foi atacada por inimigos. Nessa época, seu líder era Huitzilopochtli. Então, Huitzilopochtli, que era um rei guerreiro, lutou, quase estava acabando a guerra, ele tinha já quase vencido todo mundo, e aí ele foi ferido por uma flecha e desapareceu. E aí, quando a guerra acabou, tudo, né, se acalmou e eles foram procurar o Huitzilopochtli, eles acharam, no lugar que ele morreu, um beija-flor. Este beija-flor era a alma de Huitzilopochtli. E ele se tornou o deus da guerra e do sol, com um bico afiado como uma espada. Lembra que os beija-flores, eles são guerreiros, né? Eles defendem o seu território. Então, ele é um deus tanto do sol, porque, claro, o beija-flor é uma ave ar ligada ao dia. Então, é muito lógico que ele seja também ligado ao elemento fogo do sol, né? E aí, a partir dessa lenda, então, criou-se uma outra lenda de que todos os guerreiros mexica ou asteca, quando faleciam, viravam ou beija-flores ou borboletas. Porque para os asteca / mexica, mexica é o termo que a gente usa na arqueologia, tá? Mas eles são mais conhecidos como astecas. Para eles, tanto a borboleta como o beija-flor eram seres muito parecidos dentro da classificação que eles faziam do mundo. O que é muito interessante, porque nós sempre pensamos na nossa classificação, né? Então, o beija-flor é uma ave, a borboleta é um inseto, não tem nada a ver um com o outro. Mas para eles tinha a ver, porque os dois eram polinizadores, então eles estão em outra classificação. É bastante interessante, né? Os beija-flores, né, como eu já comentei, eles são muito vistos aqui nas Américas como esses mensageiros e também como guerreiros. A sociedade Moche, ou Mochica, que é uma sociedade antiga aqui do Peru, da costa norte do Peru, que habitou as regiões litorâneas da costa norte, eles tinham uma crença de que existiam diversas entidades guerreiras que eram animais, né? E nós acreditamos que as pessoas, elas realmente se vestiam destes guerreiros, né? E faziam certos rituais. Então tinha o guerreiro águia, o guerreiro raposa, o guerreiro jaguar e o guerreiro beija-flor, entre muitos outros. Estes guerreiros, eles tinham, então, tanto a função de se envolver em batalhas, que acredita-se que havia também certas batalhas que eram ritualizadas, e também eles estavam envolvidos em muitos rituais, eles sempre estavam em rituais de sacrifício, por exemplo, você vê as imagens deles, né? Em rituais que eram um tipo de adivinhação, que eles ficavam lendo algo como uns feijões, uma coisa que talvez seja um pouco parecido com búzios. E o guerreiro beija-flor, em muitas iconografias da cultura mochica, ele aparece sobrevoando os outros guerreiros, como se ele fosse uma espécie de guia, né? Desse acrobata do ar que está lá supervisionando esses guerreiros, né? Existiam também muitas corridas que esses guerreiros faziam. Essas corridas também eram ritualizadas.
E tinha essa questão de levar uma mensagem, então, né, de um lado para o outro também. Ainda nesse tema do mensageiro, eu vou citar uma lenda maia, bem bonita. A lenda diz que os deuses criaram todas as plantas e todos os animais a partir do barro, né? E também depois a partir do milho. E aí, quando eles terminaram tudo, eles deram uma tarefa para cada um dos animais e plantas. Cada um tem a sua tarefa nesse universo, nesse mundo. Só que daí eles perceberam, aí deram todas as tarefas, aí eles perceberam que tinham esquecido uma tarefa que era muito importante, que era a tarefa de levar os pensamentos e os desejos de um lugar para outro. Só que daí eles não tinham mais barro para fazer outro bicho. Aí eles pegaram uma ponta de jade, que é uma pedra verde, bem bonita, e sopraram a vida nesta pedra de jade. Ao soprarem esta vida, essa pedra de jade se transformou num beija-flor. E o beija-flor, então, passou a ter essa função de levar os desejos e pensamentos de um lugar para outro. Os homens, quando viram o beija-flor, se encantaram, porque nunca tinham visto uma coisa tão linda, tão brilhante, e quiseram pegar suas penas para eles ficarem assim tão bonitos e tão brilhantes também. Os deuses se enfureceram e disseram que se alguém pegasse uma pena de beija-flor e fizesse um mal para o beija-flor, ia ser morto, porque o beija-flor tinha a função mais importante do mundo. Ou seja, toda vez que você ver um beija-flor, você pode saber que alguém te mandou um desejo ou um pensamento legal para você, e você pode usar o beija-flor para mandar novamente esse desejo para alguém, porque ele é um mensageiro. Claro, o ar é o elemento da mente, é o elemento do pensamento, é o elemento onde estão essas criações etéreas nossas, né? Então, o beija-flor vai levar, como ele é o mestre do ar, esses pensamentos de um lugar para o outro. Falando sobre alguns mitos brasileiros, os Maraguá da Amazônia tem um mito no qual havia uma mãe e uma filha. Essa mãe era viúva. E essa mãe veio a falecer. Quando ela faleceu, ela se tornou uma borboleta, sua alma se tornou uma borboleta, né? Como eles acreditavam que tinha que ser. Só que quando a sua filha faleceu, ela estava tão triste porque a mãe tinha falecido, ela não conseguia se libertar desse sentimento, que ela ia todos os dias no local que a mãe tinha falecido, visitar as flores que tinham lá. E daí, quando ela faleceu, ela acabou ficando presa em uma dessas flores, ela não virou borboleta. E aí a mãe dela pediu aos deuses, a mãe dela foi lá primeiro, tentou tirar ela daquela flor como borboleta que ela era, e não conseguiu. Aí ela pediu aos deuses para que eles transformassem ela em um pássaro, para que ela tivesse força o suficiente para tirar a filha daquela flor. E aí ela se tornou um beija-flor e salvou a filha. Então, para essa cultura, para essa sociedade, os beija-flores eles estão associados aos órfãos. Eles ajudam as crianças que não têm mães. Talvez seja por essa questão da mãe beija-flor cuidar dos filhotinhos sozinha e fazer tudo sozinha. O povo Kaxinawa também tem uma lenda um pouco parecida com essa questão de mãe e filho, porque havia um grupo, né, de 7 filhos. Eles tinham a mãe dele e tinham a avó. Só que a mãe deles, por algum motivo psicológico ou algo que dá a entender que ela era um pouco desequilibrada, ela não cuidava dos filhos. A avó que cuidava. Só que essa avó morreu. E aí esses filhos, eles eram muito pequenos e eles ficaram numa situação muito difícil, porque a mãe não cuidava direito. Ela ia lá e não cuidava direito dos filhos, ela era problemática. E aí os filhos um dia pediram aos deuses que eles fossem aos céus, porque se eles fossem aos céus, eles pensaram, a gente vai ter alegria sempre, comida sempre, porque o céu é um lugar maravilhoso e a gente está aqui. Então a gente acha que se a gente for para o céu vai ser mais legal. E aí os deuses enviaram um beija-flor, né, que é essa mãe que cuida dos filhotes sozinha, e levou todas essas 7 crianças aos céus. E essas crianças se tornaram a constelação das Pleiades. Outra lenda brasileira
é uma lenda dos Guarani, e ela fala do amor, né? Então havia um casal, essa lenda é bem assim, Romeu e Julieta. É um casal, né, então que se amava, mas que pertencia a tribos diferentes. E o pai da moça não queria que ela casasse com uma pessoa de outra tribo, né? Ele já tinha uma ideia de quem ele queria com que ela casasse. Então, eles se encontravam secretamente. Um dia, alguém da tribo dessa moça acabou descobrindo que ela tinha esses encontros com esse rapaz de outra tribo, contou para a família, e a família rapidamente pegou essa moça, trancou essa moça e falou: você não sai mais daqui da aldeia, né? Você nunca mais vai se encontrar com o seu amado, e você vai casar com um cara que a gente decidir aqui. Só que o amado dela não sabia que isso estava acontecendo. Então ele começou a procurar ela, porque ela não vinha mais, ele não sabia onde ela estava. E os dias foram passando. E enquanto isso, ela, na aldeia dela, se negou a casar com quem o pai tinha escolhido. E pediu aos deuses, pelo amor de Deus, eu não quero esse destino, o que eu faço? E aí os deuses concederam a ela a libertação. E essa libertação foi transformar ela em uma flor, para que ela não tivesse que passar por essa aprovação de se casar com quem ela não queria. E a lua viu tudo. Então um dia a lua viu lá o rapaz todo triste, que ele não aguentava mais procurar pela amada, tal. Aí a lua falou: olha, eu sei o que aconteceu, e contou para ele o que aconteceu. Aí ele falou: pelo amor de Deus, me diz onde está essa flor. Aí a lua falou: olha, não sei, realmente essa informação eu não tenho, eu só sei que ela foi transformada em uma flor. Aí o rapaz pediu aos deuses, em desespero, para que ele fosse transformado em algo que pudesse encontrar essa amada dele. E aí os deuses o transformaram em um beija-flor. E assim, esse beija-flor sai por aí beijando todas as flores que encontra, porque ele está procurando a sua amada.